Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom poder estarmos juntos para continuar agora o nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios, a nossa terceira aula do trimestre. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, Senhor. Deus amado, que o nosso coração nessa manhã possa mesmo se curvar ao Senhor e reconhecer, Papai, bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que nos escolheu, que nos realmente, Deus, nos abençoou nas regiões celestes, Papai, com toda sorte de bênçãos. Que o nosso coração se alegre nessa manhã, que o nosso entendimento seja aberto para aquilo de melhor que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? A nossa aula de hoje vamos falar sobre eleição e predestinação, né? Vamos ver o que Paulo fala lá escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, agora o versículo 5 e 6, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ok, para darmos início ao nosso estudo, vamos entender primeiro o que é a eternidade. A eternidade é a qualidade ou atributo do que não tem início e nem fim, que independe de qualquer determinação cronológica. Olha o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 13. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Ainda falando sobre a eternidade, Provérbios 8, versículo 22 e 23. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Agora Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É claro que em Provérbios ele está dizendo sobre a sabedoria. A sabedoria é Jesus Cristo. Ele era o arquiteto desde o princípio de todas as coisas. Que alegria, irmãos, saber que nós somos planejados, que nós somos feitos pelo Criador do céu e da terra. Para mim isso é motivo de muita alegria. Paulo vai falar o seguinte, que nós somos adotados, né? O que quer dizer adoção? Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Olha o que Paulo fala lá no capítulo 4, na carta aos Gálatas, versículo 4 e 5. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. No capítulo 1, Paulo começa a usar uma expressão que é o seguinte: para o louvor da sua glória. Nós podemos dividir os versículos através dessa expressão. Do versículo 3 a 6, ele vai falar sobre do que o Pai fez para que nós fôssemos escolhidos. Do versículo 7 ao 12, sempre como referência à frase, para louvor da sua glória. O que o Filho fez. E lá no finalzinho do 13 ao 14, vai falar qual é a parte do Espírito Santo, que nos selou. Nós fomos escolhidos pelo Senhor, amados. Algumas perguntas que eu vou tentar responder para vocês nesse breve tempo da aula. O que é eleição? Em quem nós fomos escolhidos? Em quem? Nele. Em que tempo fomos escolhidos? Antes da fundação do mundo. Qual a finalidade da escolha?
para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. Quais os benefícios dessa escolha? E agora, o que fazer? Né? Vamos tentar responder rapidamente essas coisas, porque se você entende o que é a eternidade, Deus colocou a eternidade no nosso coração. Ele sempre existiu. Nós precisamos entender que a escolha, a predestinação e a eleição são doutrinas inclusivas, não exclusivas. Você não suportaria as bênçãos espirituais se dependesse só de você. Não foi por mérito seu, nem mérito meu, que nós somos escolhidos pelo Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor diz assim: olha, não fostes vós que escolhestes a mim, lembra? Mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto. E o vosso fruto o quê? Permaneça. Nele, em Jesus Cristo, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Isso é amor. Isso inclui pessoas. Não afasta, não exclui. Como muitas doutrinas por aí. A doutrina da predestinação, ela é inclusivista. Lembre-se sempre disso. Não tente explicar, não tente entender, não tente criticar algo que você não consegue compreender. Compreenda primeiro a eternidade de Deus, a adoção de filhos em Jesus Cristo, para que depois você realmente possa desfrutar disso. Vamos lá. Fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma nova vida de santidade a todos que Ele elegeu. Santo e irrepreensível. Vamos usar um sinônimo disso: separados do pecado e sem defeito. Assim nós somos irrepreensíveis. Assim nós somos santos, por causa de Cristo. Apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar Deus que nos elegeu em Cristo. Não é porque você é santo e irrepreensível que Ele te escolheu. É porque Ele te escolheu que você consegue ser santo e irrepreensível. E tentando ser santo e irrepreensível, é natural que você alcance essa adoção em Cristo Jesus. A eleição. A eleição é a escolha de alguém para ocupar um cargo, né? O objetivo da eleição. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Mas o pecado rompeu com essa dádiva. A redenção. A redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Não foi algo que teve que acontecer de repente, porque não deu certo aquilo. Já era planejado pelo Senhor. A salvação como favor imerecido provém única e exclusivamente do amor de Deus ao pecador. Vamos ver o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 5, 25 e 27. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A graça divina tanto salva quanto nos preserva a alma neste mundo, corrupto e corruptor. A fé antecede a regeneração. Como assim a fé antecede a regeneração? A fé vem antes da regeneração. Vamos ver os versículos que vão nos ajudar a fazer isso. O primeiro deles é Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E o outro, Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A excelência da predestinação. Esta excelência está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Que bênçãos são essas que estamos falando? São essas algumas das bênçãos espirituais. A fé, a salvação. Você não pode pegar no perdão, pode?
Você não pode dar o perdão para alguém fisicamente. A graça, a santidade, a unção, a regeneração, né? O derramamento do Espírito, o discernimento. Você não poderia suportar essas bênçãos se não fosse através de Cristo Jesus. Por isso, nele, nós somos escolhidos, eleitos, predestinados antes da fundação do mundo. A eleição de Deus, escolhendo em Cristo um povo para si mesmo, e a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos por Ele. Amém, queridos? Eu queria deixar para você essa palavra nesse dia, de que você foi eleito em Cristo Jesus. Para quê? Para que você nas regiões celestiais, você pudesse ser predestinado a alcançar tudo aquilo que Ele tem para você. E não é por obra sua, não é por vontade sua, é por amor do Senhor. Lembre-se disso, são doutrinas inclusivistas. E é isso que nós tentamos fazer. Incluir pessoas aquilo que nós temos hoje. A graça salvadora e bendita. Quando Paulo diz bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, ele está afirmando a divindade 100% e a humanidade 100%. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você possa realmente desfrutar desse tempo, estudando, lendo, esmiuçando as Escrituras e fazendo vivo em você, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Está lá no Evangelho de João. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.